Hoje em dia, muita gente busca informações de saúde na internet e nas redes sociais. Por isso, é tão importante a gente evitar ruídos nessa comunicação, ainda mais quando se trata de temas tão sensíveis como a fertilidade. Esse é nosso tema de hoje no Médico Comunicador. Eu sou a Priscila Mani, jornalista, e estou aqui com meu irmão, o Dr. Bruno Mani, que vai apresentar o nosso convidado. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Médico Comunicador. Hoje, com muita alegria, um grande colega, Dr. Marcelo Giacobbi. Dr. Marcelo Giacobbi, ele é um dos maiores especialistas em fertilização do Brasil. E hoje a gente vai conversar bastante sobre como a comunicação auxilia ele no dia a dia e qual é a importância da comunicação para todos os médicos de uma forma em geral. Giacobbi, obrigado por ter aceitado mais uma vez um convite. É um grande prazer ter você aqui. Poxa, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e a gente poder debater sobre esse assunto. A comunicação a esse respeito é bastante importante, é bastante sensível e a gente tem que fornecer essa ferramenta aí para a nossa comunidade. Um detalhe aqui que eu vou começar, que eu gosto, eu sempre comento com ele, que é eu acho muito interessante que ele tem um apelido, né, que é um codinome, como é que a gente pode chamar? Que é É um apelido mesmo, pegou, né? Ficou. Que é o Dr. Cegonha, você sabia dessa daí? Não sabia. Conta a história, que a história é super bacana. Então, há muitos anos atrás, um casal que eu fiz o tratamento deles, eles fizeram o tratamento, ela engravidou, teve gêmeos, teve um casal, e o marido dela, que é músico, começou com esse apelido Dr. Cegonha, Dr. Cegonha, e pegou. Foi uma coisa que ficou. Que legal. E acabou sendo mais ou menos conhecido por isso mesmo. Que legal. E o Dr. Cegonha comunica mais informações positivas ou negativas? A gente comunica as duas, né? E, na verdade, é um pouco difícil até para o médico lidar com isso, porque a gente tem a expectativa que sei lá, que queria que 100% dos pacientes engravidassem logo na primeira vez, não precisassem passar pelo estresse da repetição, pela incerteza e tudo. Mas a gente hoje dá um pouco mais de notícias negativas do que notícias positivas, porque se a gente contar a taxa média de um tratamento de fertilização é ao redor de 35%, no máximo 50%, se é um casal de muito bom prognóstico. Então, pelo menos, em metade dos pacientes que estão fazendo, você vai comunicar para metade que engravidou e para outra metade que ela ainda não engravidou, mas que ela tem a possibilidade de persistir no tratamento e aí conseguir a gravidez que eles estão buscando. Então, a gente tem que também lidar com essa frustração que dos pacientes, mas também é da gente, né? A gente também tem essa parceria e acaba ficando chateado junto. Nessa linha da comunicação, como que você desenvolveu o seu lado? Provavelmente lá atrás você não comunicava tão bem quanto é hoje, esse trato com o paciente, tanto negativo quanto positivo. Como é que foi o seu desenvolvimento na comunicação e que estratégia você foi buscando no caminho para comunicar o negativo e para comemorar o positivo? Então, você sabe que com o passar do tempo, a maneira como a gente faz fertilização foi mudando, né? Então, no começo a gente tinha uma chance, né? Então, a gente encarava o tratamento como se fosse aquela chance daquela vez. Tipo, comparado como se fosse um sniper. Você tem um tiro e você vai dar o tiro, você tem que acertar o alvo e acabou. E se você não acertasse daquela vez, é como se você tivesse perdido a oportunidade de conseguir. E hoje a gente foca muito numa coisa que a gente chama probabilidade cumulativa de gravidez, né? De você fazer um ciclo de tratamento e que você dê daquele ciclo um fruto grande para que você possa ter algumas tentativas de gravidez e fazer o paciente entender esse processo de que fazer fertilização in vitro não é fazer o ciclo, é você estar num processo de tratamento. E esse processo de tratamento é tipo como uma guerra. Você tem batalhas que você pode ganhar e perder, mas que o objetivo final é você tentar tirar uma lição positiva com aquele mês que não teve gravidez e você aplicar o seu conhecimento e toda a ciência para que você possa fazer os ajustes e nos ciclos seguintes você consiga a gravidez. Então, fazer o paciente entender que não é só aquela tentativa. Isso diminui o estresse também, porque a pessoa também só pensa, puxa, tem que ser agora, e se não for agora não vai ser nunca mais. Isso não é necessariamente verdade, não foi naquele momento, só vai ser nunca mais se eu desistir. Então você tem que incentivar, mostrar os fatores positivos e que Deus fez a gente assim, a gente tem que tem que estar exposto um tempo à possibilidade de gravidez para ela acontecer, né? Envolver mesmo as pessoas nesse entendimento.
E como é importante a comunicação nesse processo, né? Porque a pessoa pode ficar mais tranquila ou mais nervosa, isso pode impactar, acredito que, no tratamento. Eu sou de uma geração de mulheres que colocou o trabalho em primeiro lugar e foi deixando para mais tarde a gravidez. Tenho muitas amigas que não conseguiram engravidar por causa da idade. E algumas delas, muito curiosamente, porque eu sou jornalista, então eu trabalho com comunicação, muitas delas disseram assim: eu não tinha todas as informações, eu não sabia, por exemplo, que aos 35 anos a minha chance de engravidar diminuiria. Na sua opinião, existia antigamente menos informações e hoje há mais informação disponível a respeito da fertilidade? Também você está certa nisso. A informação era menor, a divulgação era menor e a nossa tecnologia melhorou com o tempo. Então, no que diz respeito assim, à parte da saúde reprodutiva da mulher, o tratamento de congelamento de óvulos é uma tecnologia recente. Se a gente for lembrar um pouquinho da história disso, né, as primeiras gravidezes com óvulo congelado foram da década de 80, mais ou menos 1982, 1983. Só que a medicina aprendeu a congelar o óvulo de uma maneira eficiente e descobriu o método disso em 2010. Então, de 83 a 2010, o resultado do congelamento de óvulo era horroroso, era muito ruim, né? Porque o óvulo é uma célula grande, ela tem muita água dentro, e quando você congelava ele, na hora que você descongela, o cristal da água expande e rompe o óvulo. E um japonês pegou um projeto de um congelamento de óvulos do zoológico, de um zoológico americano que abandonou o projeto. Ele pegou o projeto pela metade, levou e foi estudando isso e aperfeiçoou um método que é chamado de vitrificação. Isso é um divisor de águas na reprodução e é um divisor de águas na saúde feminina. Da mesma forma que a pílula foi na década de 60, onde a mulher teve a liberdade de programar quando ela quer engravidar. Né? Então, foi um método que permitiu a mulher parar de engravidar quando ela não queria. Né? E o congelamento de óvulos por esse método que a gente chama de vitrificação, ele protege o óvulo, desidrata o óvulo e congela o óvulo imediatamente. E ele consegue fazer isso de um jeito que mantém o óvulo intacto. Então, a gente saiu assim de 5 a 10% de resultado para mais de 95% de eficiência, cara. Foi completamente... Né? Exatamente. A diferença foi muito grande. Então, de lá para cá, isso mudou. E essas possibilidades hoje estão muito disponíveis. Né? Não é mais um tratamento tão caro, não dá para dizer que é barato, porque realmente não é. Mas hoje a mulher pode ter um prolongamento da vida fértil dela muito maior do que a gente tinha 10 anos atrás. Né? Isso é bastante significativo. Isso que você falou é verdade, porque se você pega um tempo da vida da mulher, se ela deixar passar esse tempo, não para todas, mas algumas não vão conseguir ou vão ter muita dificuldade ou vão ter que recorrer a óvulos de doação para que consigam ter a experiência da maternidade, né? Da maternidade no sentido de conceber, engravidar, nascer. Não estou falando de todas as formas de maternidade, adoção e tudo mais. Né? Acabou que a tecnologia melhorou esse processo, né? Trouxe novidades e também a tecnologia disseminou mais informações a respeito da fertilidade, né? Sim, se a gente pensar, por exemplo, no câncer infantil, uma adolescente com leucemia estaria condenada a nunca ser mãe na vida, coisa que não é mais verdade hoje, né? A gente congela tecido ovariano numa mulher jovem que, por exemplo, teve um câncer de mama, vai ter que fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, onde ela vai perder esse potencial de reprodução dela, provavelmente pelo tratamento. Hoje você consegue preservar isso, ela faz o tratamento, a sobrevida do câncer hoje é extremamente melhor que já foi no passado, ela vai retomar a vida dela, constitui família, tudo. Quer dizer, isso é sensacional, né? Sim. Chega muita gente lá no seu consultório com informação errada? Isso hoje em dia acho que é um mal da humanidade em todas as áreas, né? A gente tem o acesso à informação é muito grande, o volume é muito grande, mas a qualidade da informação ela é um pouco contaminada, né? Porque muita coisa é divulgada não pela originalidade do conteúdo e pela segurança do conteúdo, mas tem muita gente leiga que divulga uma informação distorcida, muita gente que conta a própria experiência que viveu num tratamento e relata aquela experiência como se fosse um saber científico e não é, né? Diz respeito somente ao caso dela, que às vezes não tem nada a ver com o caso de quem está assistindo.
tem os conteúdos que são divulgados só para gerar engajamento, sem o interesse em passar a informação correta. A gente vivencia tudo isso hoje, né? Não, e a gente vê muito também que tem pessoas que têm uma influência muito grande nas mídias sociais, né? Muitos seguidores, com até um certo status, assim, de uma pessoa pública, alguma coisa assim, disseminando fake news, assim, mas de uma forma ruim, né? Eu na minha prática, tenho muito dessa experiência o fulano operou catarata, fez cirurgia tal em tal lugar, eu não vou operar porque vai deixar cego, essas coisas. Eu acho que esse ponto é importante, assim, a gente tem uma ferramenta que a gente consegue disseminar bastante informação, como não era antigamente, mas como é que você acha que a gente pode, ou pelo menos o paciente ou o médico, filtrar de forma que ele saiba que aquele cara que comunica bem, porque isso é uma potência, né? Se você sabe se comunicar, a gente tem exemplos disso na política, na medicina, mas se a pessoa sabe se comunicar, ele comunica qualquer coisa como se fosse verdade. Exato. Existe um jeito aí que você acha de filtrar? Como é que a gente pode dar uma dica até para a pessoa entender que tá pisando num terreno meio complicado? Eu sempre falo para os meus pacientes assim, o engajamento da rede social, ele é lúdico, ele é agradável, você assistir vídeos e ver pessoas falando, às vezes é como você falou, a pessoa é bastante desembaraçada falando, mas tudo que ela está falando, se você for ver a essência do conteúdo, realmente nada daquilo é pertinente, né? Então eu acho que as pessoas têm que ter também, procurar a referência daquilo. Então, por exemplo, alguém está falando, sei lá, sobre fertilidade, sobre oftalmologia, sobre alguma área. Quem é essa pessoa? Da onde ela veio? Qual que é a formação que ela tem? A gente tem as nossas sociedades médicas, a gente às vezes enxerga elas com alguma antipatia, mas elas estão ali por um motivo. E todo o rito acadêmico, científico, ele pode ter perdido a simpatia com o tempo, mas ele é extremamente importante. Então a pessoa tem que formação, de onde ela veio, para você saber se realmente aquilo que você está vendo está vindo de uma fonte da qual você pode dar credibilidade mesmo. Então, eu sempre recomendo para os meus pacientes assim olharem o site em relação aos médicos, né? O site do CREMESP, do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, é aberto. Então, se você vai procurar ali, você entra na página do CREMESP, você tem procure seu médico, né? E você coloca ou o nome do médico ou o CRM, você vai saber quem é, quem não é. Pelo número você tem uma ideia de quanto tempo de formado ele tem, que especialidades ele tem registradas. Se é outra especialidade, por exemplo, cirurgia plástica, ele é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele é um médico que é especialista em reprodução, é ginecologista de fato. Enfim, você procurar um pouco mais de informações, não só aquela coisa que vem fácil pelo acesso do celular quando você está vendo a rede social, porque ela é, vamos dizer assim, ela é multitarefa, né? Você vê desde coisas que são para vender, coisas que são o que você quer consumir, né? Exatamente. E tem todo esse algoritmo, né? Hoje em dia a gente vê isso. Você olha uma coisa, depois seu telefone fica cheio daquela coisa se repetindo, né? Então, às vezes, isso te dá uma falsa sensação de que aquilo é pertinente, quando na verdade é você mesmo que está gerando aquela bola de neve que volta para você, né? Uhum. Como é que foi a sua migração para as redes sociais? Porque eu imagino que teve esse momento, né? Hoje a gente vê na sua rede social que tem bastante seguidores, você fala super bem, mas teve um momento em que você sentiu uma dificuldade ali de falar, nossa, agora eu tenho que estar presente nesse mundo aqui também para informar os pacientes e a população de forma geral? Bom, eu sempre gostei de tecnologia, independente disso, mas eu tenho 35 anos de formado. É absolutamente diferente da época de quando eu me formei. Mas acho que a gente precisa se comunicar com os pacientes, né? Porque senão você fica de fora. Se eu mesmo, quando vou procurar alguém, olha, deixa eu dar uma olhadinha na rede social, quem é a pessoa, né? Lógico que a gente não pode ficar só restrito a isso. Mas a gente tem que estar disponível para isso, você tem que se dar visibilidade também e tem que tentar diminuir essa distância entre médico e paciente. E como eu já fazia isso no dia a dia, meus pacientes viram meus amigos, a maioria deles sempre, né? Eu acho que a gente tem que fornecer essa informação, mesmo para aqueles que, não só com o objetivo de você
gerar clientela para sua clínica, mas tem gente que me assiste que nunca vai na minha clínica, mora em outra cidade, mora em outro país, né? E de repente, pela dificuldade local que ela tem, aquilo que ela está vendo, que ela está assistindo, ela fala assim: olha, esse caso realmente pode ser como o meu. Então você também ajuda as pessoas dessa forma, né? Então eu acho que isso é uma ferramenta que é uma das finalidades da rede social que me agrada. Eu vejo muita gente que é muito ativa, né? Tipo, a pessoa se filma 24 horas por dia. Eu não consigo ser essa pessoa. Nem tempo, né? Tem muito bebê vindo aí, alguém, né? Eu gosto de gerar o conteúdo para a área e, enfim, às vezes realmente não tenho tempo. Você está ocupado com as coisas do dia a dia e não consegue fazer publicação, tudo. E é tão importante, desculpa até te interromper que você ia falar, mas assim, a gente tem trazido números aqui que são assustadores até. Então, metade da população brasileira já adotou hábito de saúde que não veio de profissional da área da saúde, né? Que veio da TV, que veio de mídias sociais, enfim, de vários meios. Então, assim, como é importante ter um profissional, né, como você, que está ali comunicando o que é correto, né, o que as pessoas devem seguir. Então, isso que a gente fica batendo na tecla. Eu ia aqui, falar nessa linha mesmo, porque eu acho que além de tudo isso que você falou, dessa parte da comunicação, eu acho que é um combate também à má informação. Então, quando eu comecei a fazer mídia social, mexer com marketing, eu via muito e eu consumia muito, né? Sou de uma geração muito tecnológica, já desde sempre, desde pequeno. E eu via muita coisa, eu falava, putz, esse cara não tá falando uma coisa legal, né? Imagina um paciente ouvindo um negócio desse, não vai fazer a cirurgia porque você vai ficar cego. Porque essa daí pode ter uma complicação. Ou pior, profissionais que não são da área da medicina, ensinando movimentos musculares do olho para não ter catarata. Não, se você pingar não sei o que lá no seu olho, não vai ter miopia. Aí você fala, porra, não, peraí, cara, eu vou fazer um negócio. E aí entra um treino, essa é uma outra pergunta que eu ia te fazer, porque eu tive uma super profissional, especialista em media training, que desde sempre me ajudou, mas isso é brincadeira, mas é verdade. Mas eu tive que eu comecei a ter, eu tinha dificuldade para me posicionar. Então, eu fui convidado para fazer vídeos informativos de um grande hospital de São Paulo e eu tive muita dificuldade. Aí depois comecei a querer fazer vídeo no Instagram, participar de palestra, que é uma coisa que eu sei que você faz bastante, congresso, palestra, enfim, essas organizações mais científicas. E como é que foi para você assim fazer essa parte do desenvolvimento de comunicação? Acho que para mim é uma coisa que tá em evolução, assim, ela tá uma coisa que está em aprendizado, porque quando você vai dar uma aula, sei lá, numa faculdade, você vai dar aula num congresso, alguma coisa, é uma coisa muito formal. E acho que não é esse tipo de formalidade que a gente precisa. E eu fui aprendendo que você não precisa também ter tanto rigor, você não precisa fazer uma coisa tão com aspecto profissional, né? Você tem que centrar mais na mensagem do que você está falando, né? Pensar mais na verdade do conteúdo que você está falando, na clareza. E eu percebi que, às vezes, você fazer uma publicação na mídia social era muito parecido com a consulta que eu fazia, né? Porque as perguntas são muito comuns e muitas das coisas que eu falo são das coisas que eu ouço no dia a dia, no consultório mesmo. E eu tento trazer o mais perto do dia a dia possível. Eu senti que pelo menos sem também perder a minha autenticidade, porque eu não quero fazer uma coisa que não seja quem eu sou. Não tem a ver com você, comigo, né? Exato. Então, fazer uma coisa que seja o meu dia a dia. Então, se eu tiver um tempo para falar sobre um determinado assunto, eu vou fazer dentro da minha sala mesmo, no meu ambiente de trabalho, sem uma elaboração de cenário, sem nada. Cara, eu acho que essas são as duas dicas que eu acho que são mais legais que eu levo pra mim. Primeiro, autenticidade. Não adianta você querer vender um negócio que você não é, né? Você, vou falar aqui um negócio. E essa parte aí é uma dica pra quem tá nos assistindo aí. Tem muita gente que me pergunta assim, mas e aí, como é que você faz pra gravar o vídeo? Você tá numa produtora? Você tá num estúdio? Cara, não, tem um celular aqui, cara. É só pegar duas luzinhas, microfone e tal, pá. Às vezes você comunica melhor algo que te prende a atenção mais do telespectador do que você fazer uma super produção lá que o cara fala, mano, esse cara aí não é, pelo amor de Deus. A comunicação hoje está muito diversificada, né? Hoje todo mundo consegue comunicar, todo mundo tem seu canal ali, seja no Instagram, no YouTube. Mas uma coisa muito legal que você falou também, que eu acho que serve como dica, é a clareza, né? Então,
A gente que trabalha com comunicação na área da saúde, a gente vê que alguns profissionais, eles têm dificuldade de traduzir os termos técnicos. Então, assim, os médicos, por exemplo, eles têm muito conteúdo, né? E às vezes eles não conseguem destrinchar esse conteúdo para o público em geral. Então, queria saber se você tem alguma técnica, como é que você faz isso? Você falou que para você é como se você estivesse falando com o seu paciente, mas aí como é que você faz para explicar algo super técnico, por exemplo, a fertilização, para um paciente que nunca ouviu falar de tudo aquilo? Eu não sei te explicar como fazer isso, mas uma vez eu vi... Recente, eu estava num evento que teve na Argentina e veio um colega alemão falar. E o primeiro slide da apresentação dele era uma apresentação muito formal. E o primeiro slide que ele colocou, uma coisa que você vê que até quando você me perguntou, a primeira coisa que eu lembrei, que dizia mais uma coisa mais ou menos assim: se você não souber fazer de um jeito simples, você não está fazendo certo. Então, isso tem, por mais complexo que seja, e talvez a pessoa que está lá na frente não precisa saber de todos os detalhes técnicos, porque os detalhes técnicos vão interessar para quem vai executar aquilo. Ela tem que entender, talvez, a racionalidade por baixo daquilo. Por que primeiro é isso, para depois fazer isso, e por que tem que usar essa medicação ou aquela, e por que o primeiro procedimento é esse e não o último. Então, eu tento trazer a informação que ela precisa saber, para também não inundar ela de informação que vai gerar confusão, né? Então eu tento ser bastante transparente com o casal e tentar usar a linguagem mais simples. E a gente atende de tudo, né? Eu atendo pacientes que são completamente alheios à área da medicina, fazem outra coisa, né? Sei lá, arquitetos, jornalistas e outras coisas. E atendo médicos também que poderiam entender tecnicamente tudo aquilo. Mas de repente nem é o interesse. Então eu tento, sei lá, tentar fazer isso de uma forma simples, mas não sei te dizer uma técnica. A minha técnica é tentar fazer uma síntese clara, vamos dizer assim. Não sei se eu conseguir te explicar bem. Eu procuro ir por essa linha. A sua comunicação já falhou? Assim, tanto com o paciente quanto, de repente, com seus filhos, por exemplo. Tem alguma situação que você lembra que sua comunicação falhou, que você não conseguiu comunicar o que você queria? Acho que falhar é uma coisa normal, né? Isso acontece, porque às vezes as pessoas estão conversando e às vezes você acha que transmitiu toda a sua ideia e depois na prática você viu que não aconteceu daquele jeito. Então você explica e a pessoa talvez ainda não entende. O que me preocupa às vezes é gozado isso, o Bruno deve ver no consultório também. Você explica para o paciente assim e tal, fala assim, entendeu? Ela faz aquela cara assim, entendi. Não entendeu nada. Não, você Então, vamos perguntar de novo, vamos falar de novo. Não tem problema, a gente não tem pressa, vamos falar de novo, sabe? Eu tento isso, né? Recentemente eu atendi um casal de coreanos e o marido fala muito bem inglês, dá para conversar bem. A esposa fala inglês, mas não muito bem. Eles conversam muito em coreano entre os dois, que não preciso dizer que não dá para entender uma palavra sequer, pelo menos da minha cultura coreana não dá. Então eu conversava muito com ela, explicava tudo, entendeu? Ela olhava sempre assim, eu falei, essa mulher não entendeu. Não faz ideia o que está acontecendo aqui. Né? Aí eu fazia, as receitas pareciam uma redação. Porque, às vezes, até para facilitar, porque às vezes redigir rápido, eu fazia assim, como me explicar passo a passo mesmo, como se fosse uma redaçãozinha para criança. E às vezes, assim, jogava, para poder agilizar a consulta, jogava um pouco no Google Tradutor, dava uma arrumadinha, falei, agora você entende? Eu falei, agora eu entendo. Eu percebia que isso ajudava ela, né? Tem que tentar entender o que talvez funcione para cada pessoa. É isso que eu ia dizer, porque a comunicação é algo vivo, né? É uma ciência viva. Então, você está ali, ele não entendeu a primeira vez. Aí você foi lá e falou, não, acho que não entendeu, deixa eu explicar de novo. Aí vou escrever, aí vou desenhar, enfim. Né? Tem tantos recursos hoje. Eu acho que o que eu mais uso de recurso é metáfora. Metáfora é ótimo também, né? Se você tiver uma boa, é bom mesmo para você entender. Catarata é pelinha, a retina é a tomada da televisão, catarata é a tela da televisão, usa um monte. Acho que a metáfora ela funciona bem. Sim. Já tive essas dificuldades de comunicação direto, né? Você explica, tá, vou fazer isso, aquilo, porque a lente tal, não sei o que lá, você olha, esse cara... Aí você vai pra metáfora, funciona. É o que você falou, se você explicar simples, isso é uma maneira simples de você fazer a pessoa visualizar, acho que é ótimo. E uma das maiores alegrias que eu tive de comunicação foi quando eu comuniquei em japonês. Tava operando um paciente, juro, ele não entendia nada, eu era um paciente tópico, a gente faz cirurgia de catarata, existe um sedado, existe um paciente que faz só acordado, né, com colírio anestésico.
E aí o paciente estava lá, senhor, olha para a luz. Senhor, olha para o lado, senhor, não sei o que lá. Daí a sorte é que o meu anestesista no dia era japonês e falava japonês. Aí ele começou a falar pra mim, não, Bruno, fala tá, que eu não vou lembrar, né, vocês me desculpem aí, mas Daí eu falava, ele olhava pra luz. Aí ele começou, e ele ficou feliz e me agradeceu. Mas isso é legal demais. Foi legal pra caramba. Que legal. Vamos falar de críticas agora. Então, quem está nas redes sociais está sujeito a críticas, comentários negativos. Como você lida com isso? Hoje em dia, julgamento a gente tem de todos os lados, em todos os momentos, né? Eu tento entender, às vezes, o porquê daquilo. Às vezes eu vejo se não tem uma experiência negativa por trás, tento interagir com a pessoa. E às vezes acho que não vale nem a pena fazer isso diretamente, porque vai gerar uma polêmica ali que, às vezes você está, sei lá, numa determinada publicação, eu tento conversar com a pessoa, falo, escuta, o que aconteceu? Por que você escreveu aquilo? O que houve? Porque às vezes a linguagem escrita, ela nem sempre está bem escrita, né? E às vezes uma vírgulazinha na frase colocada faz no lugar toda errado, a diferença. Né? Então, às vezes eu tento ver, puxa, mas o que aconteceu, né? E eu não sou daquela pessoa que ignora sempre, sabe? E às vezes eu acho que realmente tem que deixar de lado, né? Porque às vezes você vê críticas assim como se a gente tivesse culpa daquilo, né? Então, por exemplo, sei lá, a gente sabe que seria muito bom que, sei lá, todas as pessoas pudessem ter condição financeira de pagar o próprio tratamento, ter acesso à melhor medicina, ao melhor recurso. Isso não é verdade, não é realidade no mundo inteiro, né? Sim. Então, isso às vezes não é culpa do médico. Não, porque o tratamento que eu faço, que você faz, não é só o seu trabalho. Tem o seu trabalho, tem toda uma estrutura por trás, tem um hospital, tem um centro cirúrgico, tem um laboratório de fertilização. Tudo aquilo, aquela estrutura é viva, aquela estrutura consome. Então, para você deixar aquilo ativo, eu queria que o que custa um tratamento fosse tudo meu, né? Quando na verdade não é. Então, eu tento entender o que está por trás, se é alguma mágoa, se é alguma frustração, eu tento interagir de alguma forma e tentar entender que o bom conhecimento custa. Você não está no lugar que você está só porque você quis ocupar o lugar, você conquistou aquilo, né? Então, tem um para valor, você né? chegar a ser um especialista ou fazer uma especialidade dentro de outra especialidade, você tem todo um tempo que você estudou, que você se especializou, e aquilo custa para todas as profissões hoje. A gente tem que encarar isso como normal. Todo mundo vive do próprio trabalho, né? Sim. Eu vejo nesse ponto, eu vejo algumas dificuldades que o próprio paciente tem em se comunicar com a gente. Então eu vejo que às vezes eles partem para a crítica antes de tentar conversar. Exato. Entender o que está acontecendo. Então eles dão um tiro, porque é a forma que eles têm de reação, ao invés de tentar explicar o que eles estão sentindo, a dificuldade que eles estão sentindo, que é diferente de hater, né? Eu já tive isso no YouTube, o cara entra lá, pô, esse médico não vai te responder nada, você não tá vendo que você tá no vácuo. E eu tava, tipo, viajando 10 dias fora, falei, não, calma, eu cheguei aqui, vou responder todo mundo. Agradeço você pelo engajamento, né, que você tá me mandando mensagem aqui. E aí, hater é uma coisa. Mas eu vejo que tem muito paciente que antes de vir aqui marcar uma consulta, fala, doutor, esse óculos não ficou bom. Ele já vai lá e, pô, mete o pau e fala, não sei o que, não, mas calma, vamos ver aqui o que tá acontecendo. E eu acho que tem uma dificuldade do médico também se comunicar dessa forma que você falou. Então, algo que a gente, né, nesse projeto nosso do médico comunicador, um dos braços dele é tentar auxiliar o médico a que ele saiba se comunicar com o paciente de uma forma clara e direta. Ó, eu estou aqui, eu sou um serviço, eu fiz um juramento, eu vou te atender, eu vou fazer o meu melhor, mas eu tenho uma vida, né? Eu tenho um custo, isso aqui custa, a luz custa, o funcionário custa, né? Eu queria poder te operar de graça, ou explicar as limitações que ele vai ter no procedimento. Então eu vou lá, pô, hoje mesmo teve uma paciente, 100 anos, 100 anos, ela foi encaminhada de outro colega para eu operar a catarata dela. Eu olhei e foi inoperável. Eu falei, minha senhora, assim, já tinha operado um olho, o olho foi para transplante de córnea, tal, já estava enxergando bem naquele olho. O outro olho era uma bomba. Eu falei para ela, minha senhora, vamos lá, então a gente tem que saber falar não. Eu tô no meu lado aqui, eu poderia falar, vamos operar, você vai pagar, você vai ter seu custo, você vai ter sua vida, mas o quanto disso vai ser benéfico para você? Porque esse olho está muito pior. Então, a saber se comunicar com o paciente, se posicionar, é uma coisa que a gente se retrai, porque a gente está num momento que é tudo muito
é tudo muito quente, né? Tudo muito borbulha. No imediatismo, eu acho que isso que aconteceu com a comunicação também, né? Com o advento das redes sociais, Exato. é tudo muito imediato. Então, as pessoas elas não estão tendo mais aquele tempo de parar para pensar e depois reagir, né? Então, tipo, tá tudo ali na mão, né? Então, vai lá, escreve, reage. Agora tem uma coisa também que vocês dois, né? Vocês lidam com a saúde, né? E temas bem sensíveis. Então, no seu caso, atendendo pessoas idosas, né? No seu caso, trabalhando com fertilidade. Então, são áreas que mexem muito com a vida das pessoas. Lidar com a frustração não é fácil e as pessoas estão perdendo um pouco a tolerância para isso. As pessoas querem o desejo atendido. Então, às vezes, é o que você falou. Eu quero voltar a enxergar, mas será que realmente, né, nesse caso específico seu, vale a pena mexer? Né? O que a gente pode gerar de problema com isso? E muitas vezes o paciente tem que entender que o tratamento dele é de prognóstico ruim. E o que a gente vai poder fazer para ajudar, ele tem um certo limite. A gente não vai conseguir ir além daquilo, né? E aí eu acho que vocês dois trouxeram que nessa hora da notícia ruim, né, ou de comunicar coisa ruim, o que vale é você ser claro e honesto mesmo, né? Não tem muito assim uma técnica como comunicar, né, notícias negativas. Acho que é falar com eu acho que tem. sinceridade. Eu acho que tem. Eu acho que tem uma técnica que é você não só ser sincero, né? Isso é algo que você tem que fazer. Fundamental, eu acho, isso falar a verdade. Eu acho que você tem que saber falar a verdade e ser empático. Acho que a gente se perdeu um pouco na empatia. Então é muito duro, assim, às vezes, né? Você, pô, não dá, tchau, vira as costas e vai embora. Ou você não tem coragem de enfrentar e acolher o outro. Tem que ser sincero, falar a verdade ali. Não tem outra saída. Se você falar a verdade e ficar rodeando, falando, não, ó, veja bem, eu vou tentar, pede um exame, volta depois, eu vou ver, tá, vai barrigando, sabe? Eu acho que você tem que trabalhar a parte de você, e não é só na consulta, né? Eu acho que é em tudo que você faz. Então, eu acho que tem essa técnica de você trabalhar a verdade e ser mais empático, assim. Eu, pelo menos, faço isso com os meus pacientes. Eu acolhi a senhora, falei, não, tudo bem, tá, eu sei da sua dor, eu também gostaria de falar assim. Como você deve passar muito isso, deve ter paciente que... Então, às vezes a gente vive umas situações assim, não é só aquele paciente que não engravida, né? Por exemplo, aquela paciente que é difícil de conseguir a gestação, que você consegue a gestação começou, mas de repente na segunda, na terceira visita que ela vai, a gestação não está progredindo mais, né? Então, assim, sabe, às vezes você sente que um urso polar lambeu suas costas, assim, como eu vou ter que dar aquela notícia, porque a pergunta, quando você termina a ultrassom, e aí, tá tudo bem? Né? E você, quer dizer, você não pode não falar a verdade, é o que você falou, você vai ter que ser verdadeiro, explicar, ter empatia na hora de comunicar, e não ter essa frieza, não, é isso aí, o prognóstico é esse, tchau, né? Problema seu. próximo. Realmente o médico tem que saber, tem que ser de certa forma um leitor de pessoas, né? Saber que pessoa vai receber a notícia. Uma notícia não é boa de dar, não vai ser boa de ouvir nunca, mas quando você conhece seu paciente, você entende o melhor, a maneira menos ruim de você transmitir aquela notícia. Isso que você falou para mim assim, é essencial. Eu acho que essa leitura hoje não tem mais. É raro eu pego os médicos que eu ensino, os médicos que me acompanham, ou colegas próximos, e são excelentes pessoas amigas, humanas, e você vê que, mas em algum momento, não sei se é uma parte de um perfil nosso, assim, mas em algum momento, perdeu um pouco de você olhar no olho do paciente e você tentar entender o perfil dele. Então tem formas de você comunicar para uma pessoa que é ansiosa, tem formas de você comunicar para uma pessoa que é cética, tem formas de você comunicar para uma pessoa que é agressiva, tem formas e formas. Então a gente tem que modular, e eu tento fazer muito isso. Não adianta eu chegar para uma pessoa que é um cara que ele é ansioso, é um cara que é hipocondríaco, que não sei o que lá, e eu ficar explicando o procedimento de catarata para ele. Não vou comunicar nada com ele, vou desesperar o cara. Esse tipo de comunicação médico-paciente é ensinado na universidade? Deveria ser? Acho que ele é ensinado como não deve ser. Não deve ser. Eu acho. Porque, olha, não sei, eu fiz faculdade bem antes do Bruno. Os professores da minha época têm empatia zero. A maioria deles é empatia zero. Tipo assim, se você tinha que fazer uma coisa, era aquilo. E se você desagradasse o professor, imagina, você não tinha uma segunda chance. Né? Era sempre, você era cortado, você era queimado, enfim, a gente aprendeu talvez
o que não fazer na minha geração, muito isso. Eu acho que você não tem uma matéria, não tem um dia, não tem um tema que te ensinam a comunicação, que seria super importante. Ter finanças, marketing, empreendedorismo, que a gente não tem nada disso, aprende a ser médico. Eu acho que eu aprendi com bons exemplos. Eu sempre tentei olhar os melhores exemplos que eu achava que tinha o meu perfil e que eu gostava de como tratava o paciente. Acho que você deve conhecer, não sei se eu já comentei isso com você alguma vez, mas com certeza você conhece o Maurício Saito. Sim? Acho que eu cheguei a comentar alguma vez ou não? Não lembro, assim. Ele foi um dos caras que me ensinou, nem, assim, tive muito contato com ele. Você me desculpa, mas nem é uma especialidade que me atrai tanto, a ginecologia ou obstetrícia. Mas ele fazia medicina fetal, né? Medicina fetal, um dos maiores especialistas em medicina fetal, referência. Ele foi fazer algum procedimento intrauterino, alguma punção. E aí ali ele viu que tinha algum problema, que não ia desenvolver o feto, que ia, enfim, ia ter um desfecho não favorável. E a forma como ele acolheu a família, nossa senhora, eu falei, cara, e é um dos grandes exemplos que eu tive na faculdade, mas assim, a gente não tem nada direto, né? Eu lembro dele chamando familiar por familiar, conversando, abraçando, chorando junto. Então isso é uma coisa que a gente leva, né? Muitas situações na medicina são desconfortáveis e é uma reação, às vezes, até da própria frustração do médico, dele querer fugir daquele ambiente, né? Eu vou sair, eu vou fugir, eu não vou falar com ninguém, não. Pede para enfermeira comunicar, ó, chama você ali e fala para tchau, eu vou fugir daquilo. É constrangedor, mas a gente vê esses exemplos até em outras áreas. Eu vejo profissionais de outras áreas que agem com empatia, às vezes falam assim, puxa, isso foi uma postura legal, foi uma atitude boa. E a gente tem que procurar isso na medicina, porque a faculdade te ensina o técnico. Né? E você ser um bom médico não é só realmente você saber executar a medicina. Você tem que saber cultivar ela, né? De uma maneira que você possa ensinar as pessoas que estão aprendendo, porque medicina é mais ou menos que nem tapeçaria, né? Um ensina para o outro, que ensina para o outro. Que exatamente. E é legal olhar, a gente dá essas dicas também, né, na comunicação. Você olhar aquilo que está dando certo, aquilo que você se identifica, né? Para não copiar, mas usar como exemplo, né? Como modelo. Doutor, uma palavra que você acha que não pode faltar na comunicação do médico, ou ao ser dita ou ao ser pensada? Uma palavra? Uma palavra. Eu acho que a palavra que está me vindo aqui é solidariedade, mas talvez a que traduza melhor seja companheirismo. Então, acho que juntos, o médico e o paciente fazem as coisas acontecerem juntos. Você vai atender casos fáceis e casos difíceis. Uns vão dar mais trabalho, outros menos trabalho. Mas se você estiver junto, se você não me largar, eu também não vou te largar. E a gente junto vai conseguir fazer. Companheirismo. Ótimo. Muito bom. A gente quer agradecer aqui a sua presença. Imagina, para mim que eu que agradeço. Foi um prazer enorme a gente falar de um tema, né, tão sensível e tudo que envolve esse tema e um pouco da nossa área aqui que a gente está tratando, que é a comunicação nesse mundo médico. E obrigada pela sua presença. Foi um prazer enorme. Você sabe que tem um carinho especial, um grande amigo que a vida me deu e que me deu uma grande alegria, né? Nos deu, verdade. Para quem não sabe, o Dr. Marcelo Giacobbi trouxe ao mundo a minha filha Júlia, e agradecer a Vitória também, toda a equipe dele. E eu acho que é um ponto, sim, que sempre me chamou a atenção. Eu te falei isso aberto, não tem... sempre tive uma admiração muito grande, mesmo antes da Júlia vir ao mundo, porque eu sigo grandes exemplos, né? Eu tento olhar aquele cara e falar assim, putz, esse cara é diferenciado. E a primeira consulta, antes de mesmo ter a consulta, eu já tive boas referências. Mas quando eu tive a consulta lá, eu falei, cara, atendeu de um jeito diferente, sabe? Humano, olhando no olho e tal, e e já sabia os nomes. E enfim, parabéns por você ser esse médico que você é. De comunicação nem se fala, né? Eu acho que é mais esse lado que a gente vai puxar do médico comunicador. Grandes exemplos aí para vocês seguirem também e modelar. Eu agradeço o convite de vocês e eu sou uma pessoa muito grata a tudo que a medicina me dá. E uma das coisas que a medicina mais me deu foram grandes amigos. Eu tenho enormes amizades que saíram de dentro do consultório de uma relação absolutamente sem conhecimento prévio nenhum. Então, eu não entendo meus pacientes como clientes, como
como pessoas que eu só vou ter aquele relacionamento profissional e acabou. Eu sempre abraço ele como amigos e sempre viram grandes amigos como é você, a Bruna, enfim, eu gosto de realmente cuidar da família, isso é uma coisa que me agrada. Oh, e assim, é maluco mesmo, mas é genuíno isso, porque você fala assim, pô, você gosta da minha... Não, tudo que eu chamo ele faz, cara. Vamos podcast? Vamos pra Fórmula 1? Vamos. Não é? Vamos junto. Vamos junto, chama, vai nas festas. É tudo, cara. Que é isso, cara? Mas obrigado, cara. Foi um prazer enorme. Obrigado a vocês. Obrigada. Gente, sigam, curtam, compartilhem e acompanhem aqui o Médico Comunicador, sempre com um episódio novo. Obrigada. Obrigado. Até o próximo. Vamos aprender a se comunicar.